Saudações, queridos. É uma grande alegria estar com vocês, vê-los de uma nova maneira, pois todos vocês entraram em uma nova energia. Cada pessoa no planeta Terra mudou para um novo nível. Estamos muito orgulhosos ao vê-los, porque somos todos parte de vocês. Vocês nos consideram como separados, como superiores, diferentes e melhores em muitos sentidos. Queridos, quando vocês retornarem ao lar, irão perceber quem vocês são. Vocês se lembrarão do porquê vieram à Terra, em primeiro lugar. Por favor, compreendam que vocês optaram por usar este véu. Vocês queriam participar deste jogo de esconde-esconde. Vocês são deuses, escondendo-se de si mesmos, em busca de si mesmos. E vocês foram muito bem-sucedidos nisto. Assim, por favor, compreendam que não há nada de errado aqui. Vocês colocaram as coisas em movimento de maneiras maravilhosas e agora começarão a colher os benefícios disto. A história do guardião. Desejamos trazer isto à sua atenção hoje, porque há muitas peças novas que estão agora disponíveis aos seres humanos. Nós lhes dizemos que muitas destas peças estiveram escondidas em seu passado. Muitas apareceram em sua ficção científica e em filmes de escritores criativos que pensavam que eles estavam criando algo quando, na verdade, eles estavam canalizando o futuro. Eles estavam canalizando a energia que estávamos enviando para muitos deles, pois isto é a natureza do que o guardião chama de canalização. Ele se concentra de uma forma que ele canaliza o grupo. Ele pode nos trazer como uma vibração coletiva do lar, o que é muito mágico. Agora, cada um de vocês tem uma capacidade similar. Nem todos vocês podem expressá-la da mesma maneira, nem todos serão capazes de se ligar a isto ou de serem tão confiantes como o guardião finalmente aprendeu a ser. Nós usamos aqui a palavra finalmente, porque levou algum tempo para trabalharmos com ele. Vocês deveriam ter visto a primeira canalização. Esta foi divertida para nós. No início, ele costumava canalizar em um teclado. Isto era muito simples e muito fácil para ele, porque ele poderia ler a canalização e verificar se tudo estava lá, antes que ele pressionasse a tecla Enter. Neste ponto, era muito tarde para resgatar qualquer coisa, e por isto ele ficava muito hesitante e levou algum tempo para realmente adquirirmos esta confiança com ele. Não, porque ele não confiasse em nós, ele não confiava em si mesmo. Porque a confiança em si mesmo é um elemento fundamental, nós lhe demos uma ajuda. Uma jovem senhora o convidou para vir a uma determinada parte do mundo, e ele foi. Ele se apresentou e eles fizeram este seminário juntos e então, ela disse: certo. Você irá canalizar agora. Ele disse: não. Eu não estava planejando isto. Ela disse: eu contei para todos que você iria canalizar, assim eu acho que você deveria tentar canalizar. Então, ele respondeu: está bem. Onde está o meu teclado? E ele se sentou e começou a trazer a primeira mensagem de um processo ao vivo, como ele está fazendo agora. Temos que lhes dizer, queridos, fizemos tudo o que podíamos fazer deste lado do véu para transferirmos esta energia densa. O que era a energia densa? Era muito simples. Ele não confiava em si mesmo. Nós não achamos que fosse ruim, não achamos que ele estava errado ao fazer isto. Ele simplesmente estava lá. E isto é, provavelmente, a parte mais importante sobre a nova energia. Não há certo ou errado, não da maneira com que vocês usaram tão cuidadosamente estas palavras até agora. Agora, não há preto e branco, nunca houve. Há apenas tons de cinza, todos os matizes, e é onde a magia está, especialmente nesta nova energia. Assim, o guardião começou a trazer esta energia. Ele abria sua boca e conhecia as primeiras palavras, porque nós as tínhamos dado para ele muitas vezes. Ele dizia: saudações do lar, da maneira como gostamos de dizer isto.
Com isto, uma ressonância saía na sala e a partir deste ponto em diante, a maior parte das pessoas somente ouvia outras palavras porque as lágrimas começavam. Esta primeira canalização foi muito difícil para ele, por causa do fato de que ele estava muito oprimido. Agora, todos vocês aprenderam a fazer isto de alguma maneira e já o estão fazendo. Num futuro próximo, vocês encontrarão novas maneiras de distribuição do seu canal. Esta é a parte bonita e é isto que desejamos compartilhar com vocês hoje, desde que não estamos em uma restrição de tempo. Isto não é maravilhoso? A primeira, segunda e terceira onda de capacitação, uma breve viagem através da história do planeta Terra, Elra, o Guardião do Tempo, em Merlia, e muitos outros dos quais nem mesmo falamos ainda, estiveram aqui deste lado do véu. Somos parte de vocês, da mesma maneira que vocês são parte uns dos outros, o que não podem ver, desde que vocês estão muito determinados a completar este jogo de fingir estar separado. Agora, vocês entraram na terceira onda da capacitação. A primeira onda se referia a seguir o líder. Vocês aprenderam que se vocês seguissem o líder, poderiam realizar mais, vocês poderiam estar em um coletivo. O próximo passo era aprender como seguir a si mesmo, que foi a segunda onda de capacitação. E vocês o fizeram. Vocês aprenderam como erguer os seus limites, a fim de definir a sua energia e impedi-los de serem excessivamente influenciados pela energia de todos. Vocês tiveram que aprender determinados atributos de confiança. Vocês tiveram que aprender a expressar a sua verdade, até diante da adversidade. E vocês aprenderam. Vocês se esforçaram e toda a humanidade mudou agora para um novo nível. Isto é mágico e este é o início da terceira onda. A terceira onda da capacitação, queridos, é a harmonia. Embora isto pareça realmente simples e fácil, nada poderia estar além da verdade. Vocês aprenderam agora a viver no planeta Terra e encontraram a sua essência, de modo que saberiam onde estava o seu caminho e poderiam criar uma realidade. Agora, queridos, trata-se de fusão, o que a maior parte dos seres humanos não está acostumada. A maior parte dos seres humanos nem mesmo sabe bem o que fazer com isto. No fundo, todos vocês sabem que são uma parte do outro. No fundo, vocês são como os dedos de sua mão. Eles parecem estar separados, mas eles são parte da mesma energia, a mesma conexão com a mesma intenção e o mesmo propósito espiritual. Cada um de vocês veio à Terra com um raio de luz muito sagrado. Porque isto é necessário se vocês estão participando de um jogo? Vocês não podem apenas vir e participar do jogo. Isto é o que aconteceu durante eons de tempo, mas mudaram o jogo de uma nova maneira. Os dias da Lemúria e da Atlântida, nós lhes dizemos que vocês estiveram aqui na Terra há muito mais tempo do que as suas ciências lhes dizem. A maior parte de suas ciências acreditava que há 65 milhões de anos, houve um asteroide que atingiu a Terra e colocou muita poeira no ar e extinguiu 70% de todas as formas de vida no planeta Terra, incluindo os seus dinossauros. Foi a conclusão de uma fase da vida. Vocês estiveram aqui muitas vezes antes. Suas próprias ideias da Atlântida e da Lemúria vêm de memórias reais e mais antigas do que vocês podem imaginar. Houve um tempo em que vocês foram muito mais avançados espiritualmente. Vocês tiveram dois continentes diferentes. Atlântida e Lemúria, Mu. Na verdade, o seu nível de avanço espiritual nos dias de Mu, a Lemúria, foi imenso. Vocês abriram a porta e tiveram a capacidade de atravessar para o outro lado, enquanto estavam ainda no corpo. Vocês estavam em um nível que nem mesmo atingiram completamente hoje. Vocês ultrapassaram os dias da Atlântida, no entanto, o que é mágico, porque até as suas tecnologias evoluíram com vocês. Vocês pensam nas tecnologias como separadas de vocês, mas elas não estão. Elas são somente um reflexo de sua própria vibração.
Na verdade, as tecnologias foram deixadas pelas suas próprias raças parentais. Em todo o universo há 6 raças parentais que vieram ao planeta Terra para solidificar e começar esta onda de vida. Os corpos físicos em que vocês estão agora. Vocês tiveram outros corpos físicos antes. Não descreveremos isto para vocês, pois será muito difícil entender isto. No entanto, vocês podem retornar ainda mais no tempo, quando a Terra começou, porque a Terra está em uma linha do tempo. Ela é, basicamente, parte do processo finito, e embora os seus corpos físicos que vocês carregam sejam também finitos, vocês são infinitos na natureza. Vocês são perfeitos e não têm início e nem fim. Como toda energia, ela nunca morre. Ela somente se transforma de uma forma para a seguinte. Isto é mágico. Assim, aqui estão vocês na terceira onda da capacitação, tentando descobrir por que as coisas não funcionam da mesma maneira que funcionavam na primeira e segunda onda. Bem, vamos retornar um pouco mais. Corpos de luz. No início, a Terra era uma bola quente, gasosa, um magma derretido flutuando no espaço, não perfeitamente redonda. Ela estava tentando encontrar esta rotação que iria uni-la perfeitamente, o que aconteceu, mas ela precisava de intervenção, precisava de atenção. É quando vocês apareceram. Esta foi a primeira vez que vocês estiveram na Terra, porque a verdade é que vocês ajudaram em sua criação. Nós os chamamos de deuses antes, embora saibamos que vocês têm uma resistência a isto. Sabemos que vocês não gostam de ouvir que vocês são deuses, porque isto parece enfraquecer muitos dos seus outros sistemas de crenças. Bem, nós lhes dizemos que vocês não poderiam estar mais longe da verdade. Deus nunca está separado de vocês. Esta é a bela parte. Compreendam que vocês são parte uns dos outros, vocês são uma parte de nós. Vocês são uma parte de tudo que existe. Quando vocês deixam o corpo físico, seu espírito retorna ao lar e se torna parte de tudo novamente. Isto se funde novamente. Na Terra, vocês passaram pela primeira onda e a segunda onda de capacitação e agora estão trabalhando em harmonia. Quando vocês vieram primeiro à Terra, quando ela era uma bola flutuante de magma quente, vocês estavam também em harmonia com o outro, porque vocês não tinham corpos físicos. Vocês tinham corpos que hoje vocês chamam de corpos de luz. Vocês, literalmente, tinham corpos de luz. Vocês tinham bem pouca densidade. No entanto, vocês tinham que ter alguma densidade, a fim de visitar a Terra, pois ela era finita. Embora vocês sejam infinitos em natureza, era importante que vocês assumissem um pouco da imperfeição, a fim de estarem no mesmo reino. Isto não é maravilhoso? Quando vocês compreenderem o que está realmente acontecendo, quando vocês retornarem ao lar, vocês, como nós, ficarão absolutamente surpreendidos que o planeta Terra e toda a humanidade alcançaram este nível de vibração. É mais do que emocionante, queridos. É uma oportunidade à espera de ser ancorada em mais maneiras do que vocês imaginam. Agora, vamos lhes dar algumas ferramentas novas. Vamos compartilhar com vocês algumas das possibilidades que somente foram introduzidas até agora em suas obras de ficção científica. Atributos do corpo de luz. Um dos elementos fundamentais, queridos, é que vocês nunca perderam os atributos que vocês mantinham quando tinham corpos de luz, quando vocês tinham esta falta de densidade e podiam apenas ser. Na verdade, é para isto que vocês estão tentando retornar. Ainda que vocês mantenham corpos de densidade, não é viável que vocês parem completamente e sejam. Seu corpo físico, literalmente, irá conferir enquanto vocês estão esperando a próxima respiração. Assim, vocês fazem este ato de equilíbrio e tentam encontrar o máximo de ancoragem de energia que possam. Vocês estão indo melhor do que imaginam, mas vocês tiveram também ajuda. Oh, nós sabemos o que vocês pensam.
Vocês pensam em séries espaciais, os pequenos homens com olhos de diamante que se parecem com os seus roedores e coisas diferentes. Queridos, isto é somente uma parte disto. Quando vocês, finalmente, compreenderem como são uma parte de tudo isto, perderão o medo. Vocês irão se conectar de uma nova maneira e começarão a ser capazes de retornar aos atributos que mantinham no corpo de luz, ainda que mantivessem um corpo físico, denso. Podem imaginar como é manter um pensamento em sua cabeça e tê-lo se manifestando bem à sua frente, rapidamente. Podem imaginar como é pensar em uma pessoa e neste instante ela se apresentar diante de vocês. Podem imaginar como é viajar no tempo para plantar sementes para vocês, de modo que possam entrar nelas na linha do tempo. Tudo isto são atributos comuns de seus corpos de luz. Há muito, muito mais por vir, pois vocês começarão a dimensionalidade. Vocês começarão a compreender o que isto realmente significa para vocês, e como podem se ligar a outras dimensões do tempo e do espaço. Ajustando-se a esta nova densidade, o próximo nível daquilo que desejamos compartilhar com vocês hoje é esta maravilhosa reunião multidimensional de vocês. À medida que vocês avançam, verão a energia começar a limpar e vocês serão capazes de ancorar de uma nova maneira. Muitos de vocês estiveram na sobrevivência. Muitos de vocês tiveram a ver com a economia do mundo que vocês viram, há cerca de 7 anos, vocês viram se desestruturando, e do qual vocês nunca se recuperaram completamente. A razão pela qual vocês nunca se recuperaram completamente é pelo simples fato de que vocês saíram daquela densidade. Vocês trouxeram todos os seus sistemas com vocês para a nova densidade. Portanto, vocês devem tentar ajustá-los e trazê-los a este nível. Isto não é fácil, porque o que vocês tinham era um sistema de vibração menos elevada, que vocês estão agora tentando trabalhar nas vibrações superiores do novo planeta Terra. É por isto que muitos de vocês tiveram restaurações de energia. Um pouco disto apareceu em seu mundo, como uma falta de dinheiro, ou uma falta de qualquer falta de abundância. Na realidade, vocês têm acesso a tudo isto, a cada momento. Quando pudermos, finalmente, compartilhar com vocês o que é isto, realmente, e quem vocês realmente são, vocês irão se alegrar, e esta é a magia do que se encontra à frente. A reunião multidimensional. Agora vamos falar sobre a reunião multidimensional apenas por um momento, porque esta é uma parte mágica que estaremos trazendo para vocês como uma experiência. Por favor, saibam disto. Vocês são seres múltiplos. Multidimensionais. Se vocês olharem no espelho, vocês têm um reflexo inverso, não é? É o oposto do que vocês esperariam, porque está realmente refletindo exatamente os raios, em vez de interpretá-los. A maior parte de vocês acha que tem partes do seu cabelo no lado oposto do que vocês realmente têm, porque vocês estão acostumados a se verem em um espelho. Assim, o que é este reflexo? Este reflexo não pode capturar completamente o seu espírito. Vocês têm que olhar rigorosamente para ele, a fim de tirar alguma energia dele, porque tudo está invertido, tudo é uma tradução literal, mas vocês não. Vocês são espíritos e a sua magia é muito mais profunda do que pode ser refletida com uma peça tridimensional. E isto é exatamente o que isto é, e é assim os novos espelhos estão sendo formados. Não, eles não serão usados para pentear o seu cabelo e para escovar os dentes, etc. Eles serão usados para vê-los de uma nova maneira, com todas as suas dimensões como uma só. Esta é uma verdadeira reunião dimensional, de uma maneira muito bonita. Multidimensionalidade agora, e quanto às dimensões? Por que estão aí? Bem, nós falamos disto antes, mas iremos recapitular brevemente, de modo que aqueles que não ouviram, possam compreender. Vocês são seres perfeitos, queridos. Vocês são completos em todos os sentidos. Quando olharem para si mesmos e olharem para sua experiência de vida, poderão discutir isto conosco. Vocês podem dizer:
Não, eu tenho todos os tipos de defeitos, todos os tipos de problemas, todos os tipos de imperfeições. Sim, como dissemos antes, até em uma canalização, vocês são a imperfeição perfeita de Deus. Porque precisam ser imperfeitos. Porque passam toda a sua vida tentando se aperfeiçoar. Porque vocês sabem, lá em seu íntimo, que isto é realmente quem vocês são. Vocês sabem que não são a pessoa que veem no espelho. Isto é somente o reflexo literal de seu ser físico. Ainda que olhem muito atentamente, é muito difícil para vocês ver a sua energia, porque isto vocês podem realmente ver com os seus olhos fechados. E isto está chegando. Vocês estão entrando em um momento em que muitos destes atributos retornarão para vocês. Agora, e quanto a esta imperfeição? Vamos descrever a multidimensionalidade para vocês de uma forma que possamos lhes dar uma ideia que se ajuste não somente ao seu mundo de realidade, mas também em seus cérebros. À medida que vocês evoluem, a sua compreensão evolui, e nós iremos evoluir as descrições que lhes damos. Agora, a maneira mais fácil de compreender é que vocês são perfeitos no lar e imperfeitos no planeta Terra, pois a Terra é um lugar de imperfeição. Além disto, no planeta Terra vocês estão na linha do tempo, embora vocês não tenham o tempo no lar. Relógios não existem no lar. O que estariam assistindo, afinal? A verdade é que vocês têm a liberdade disto e podem se mover de mais maneiras do que pensavam. No entanto, a fim de que vocês venham e tenham uma experiência na Terra, vocês devem dividir a sua perfeição. Portanto, vocês vieram com 12 raios, ou 12 separações. Por que 12? Esta é uma ilustração que usamos neste ponto de sua compreensão, mas compreendam que o resto do universo está na base 12. A maior parte do planeta Terra está na base 10. É assim que vocês aprendem a contar, é assim que vocês aprendem a fazer tudo, mas a maior parte do resto do universo funciona em um sistema de base 12. Oh, vocês acham que é fácil, porque aprenderam desta maneira, mas uma vez que aprendam outra coisa, verão que isto irá mais além em seu mundo. Dividindo e reunindo a sua perfeição em 11, vocês diferentes. Assim, quando vocês decidiram vir à Terra, vocês disseram: eu não posso ter toda a minha perfeição aqui que eu tenho no lar. Assim, quando eu for à Terra, terei 12 experiências ao mesmo tempo. Na verdade, vocês têm 11 experiências ao mesmo tempo. O que acontece a esta 12ª parte? Esta 12ª parte mantém a sua energia. A 12ª parte preenche a lacuna entre o lar e a Terra, e todas as suas 11 experiências. Esta 12ª dimensão é o que vocês chamam de seu eu superior. Esta é a sua expressão. Agora isto significa que estamos falando sobre as dimensões em que vocês vivem com a realidade? Não, queridos, estamos falando de sua expressão pessoal, de dividir a sua imperfeição, de modo que vocês pudessem ter uma experiência em uma linha do tempo no planeta Terra. Esta é a essência do que vocês acionaram e estão vivendo a cada dia. Então, isto significa que há realmente outros vocês perambulando por aí. É possível encontrá-los. É possível saudá-los. Não é possível, fisicamente, queridos. Há um magnetismo que mantém os níveis dimensionais muito separados. É necessário facilitar todo o seu jogo. É necessário criar a possibilidade do tabuleiro de jogo, de uma maneira que funcione melhor. Há também novas coisas ocorrendo, porque vocês ultrapassaram o portal de 2112 e entraram no novo mundo. Agora, vocês têm a capacidade de retornarem juntos com os outros vocês. Isto é magia, porque o que acontece aqui, queridos, é que vocês tiveram que dividir a sua perfeição. Se observarem a sua vida agora e eu lhes pedir que listem 5 coisas em que vocês são realmente bons, poderiam, provavelmente, fazer isto muito bem. Se eu fosse lhes pedir que listassem 5 coisas em que são realmente terríveis, provavelmente, vocês poderiam fazer isto também.
Ser realmente bom ou realmente terrível em algo, não é certo e nem errado. Isto não significa que vocês tenham que aperfeiçoar estas coisas e levá-las para o outro lado. É simplesmente parte de sua bela imperfeição. Isto é muito difícil de compreender, não é? Bem, nós lhes garantiremos que um dos seus 11 vocês tem as partes que vocês listaram e pensaram que estavam ausentes. Na verdade, a energia das coisas que vocês pensam que são ruins aqui, vocês começam a levar ao máximo para outra dimensão. Agora, como seria se vocês fossem capazes de unir novamente estas diferentes dimensões e terem uma reunião multidimensional em seu espírito? Isto está acontecendo e está funcionando através de uma conexão direta com o seu eu superior. Este elemento fundamental não somente se conecta com os outros 11 vocês, mas também os mantém conectados com o lar, o tempo todo. Oh, sim. É o seu belo eu superior, que realmente mantém um fragmento de cada parte da perfeição de todas as 11 dimensões do tempo e espaço que vocês experienciam com um ser humano. Tomem uma respiração, queridos. Agora, respirem novamente. E quando expirarmos, nós iremos liberar estes pensamentos de nossa imperfeição e começarmos a compreender um pouco desta nova perspectiva. Vocês podem sentir que não somente vieram da sua cabeça, mas atingiu o seu coração também. Isto é magia. Esta é a conexão em que vocês vivem, todo o tempo, a cada momento de cada dia. Vocês têm uma conexão direta com o seu eu superior e sempre a tiveram. Bem poucos de vocês souberam o que fazer com ela. Bem poucos aprenderam a confiar nela. É isto que o guardião tinha que fazer na primeira vez em que começamos a canalizar através dele. É por isto que emocionou tanto o seu corpo físico que o levou às lágrimas e não parou até 30 minutos após a canalização. Ele ficou incrivelmente embaraçado. Aqui estava ele, um homem grande e viril, pelo menos ele assim pensava o tempo todo, sentado em frente de todas estas maravilhosas pessoas e a todas estas pessoas ele estava tentando impressionar, e assim ele começou a nos canalizar. Ele não conseguiu absorver muito desta vez. Ele simplesmente não foi capaz de respirar, porque nós sobrecarregamos o seu sistema com uma ligação direta com o seu eu superior. Com o tempo, ele limpou as vias energéticas, ele eliminou os seus próprios sistemas de crenças que o estavam bloqueando e ele foi capaz de canalizar. Cada um de vocês é capaz disto, pois vocês são do lar também. Vocês são da mesma família de luz. Esta é a bela parte, e quando vocês chegarem ao lar, irão celebrar com esta família com todos os tipos de novas maneiras, de maneiras que vocês se esqueceram. Isto os trará novamente ao lar. Uma reunião multidimensional, o movimento do espírito. O que é necessário para isto? O que vem a seguir? Suas vidas mudaram tão drasticamente no planeta Terra, que a cada vez que vocês ligam o televisor, vocês veem a discórdia e novas coisas acontecendo. Vocês veem as coisas se desintegrando, coisas que tentaram trabalhar, e de repente, tudo começa a entrar em colapso. O que está ocorrendo? Vocês estão tendo uma reunião multidimensional. É isto que está acontecendo. As portas estão se abrindo. Agora vocês vivem no planeta do livre-arbítrio. Vocês estabeleceram estas regras muito claramente. Há milhões e bilhões de outras formas de vida, lá fora. É difícil para nós colocarmos outras formas de vida em palavras que vocês possam compreender, porque palavras colocam limites nisto. No momento em que dizemos milhões, bilhões, isto coloca um limite e não há limite, há um número infinito. Sabemos que o infinito não é um conceito que os seres humanos possam manter em seus cérebros por mais do que meio segundo, porque isto não se encaixa. Isto não descreve as suas experiências na Terra, mas descreve as suas experiências quando vocês voltam ao lar. Todo o tempo se foi.
O tempo é um tabuleiro em que se tem uma experiência e o guardião do tempo veio com ideias muito específicas para que todos vocês possam começar a compreender, especialmente ao redor do tempo circular, para compreender como ele funciona e como podem vê-lo de novas maneiras. Mas todos vocês estão entrando nele, e isto é mágico. Queridos, se vocês pudessem ouvir o constante fluxo de aplausos e vivas que acontecem do nosso lado do véu, sobre os eventos que estão ocorrendo na Terra. Hoje cedo, vocês tiveram um dos seus professores falando sobre a discórdia no planeta Terra e como ela estava preocupada com o que estava acontecendo em determinada área. Estamos também preocupados, mas estaríamos mais preocupados se não houvesse nenhum movimento. Vocês compreendem isto? Vocês compreendem que todo movimento, chamem-no de avanço ou retrocesso, chamem-no de bom ou ruim, não faz diferença. É o movimento do espírito e tudo isto terminará como avanço, ainda que pareça dar um passo em outra direção. Assim, comemorem, queridos. Uma nova ancoragem espiritual de seu canal. Agora, o que vocês podem fazer para realizar a sua própria canalização? Como podem acessá-la? Em primeiro lugar, vocês devem compreender um pouco sobre o processo de canalização. Nós não criamos isto. Nós a experimentamos quando viemos, e agora que vocês atravessaram o portal, todos vocês têm os canais abertos. A maior parte de vocês tinha os canais abertos antes de atravessarem o portal. Agora, todos vocês têm, e estão mais abertos do que nunca. Os recursos são muito mais profundos do que vocês já tiveram. Isto é magia e é o que está acontecendo agora. Assim, há uma nova forma de ancoragem na Terra. Vocês sempre usaram o seu corpo físico para ancorar. Como vocês ancoram? Vocês ancoram comendo e bebendo as coisas, abraçando o outro e através do sexo. Vocês ancoram de muitas maneiras que envolvem o seu ser físico. Agora há uma nova ancoragem espiritual que é uma conexão direta com o seu próprio superior. E, como mencionamos, vocês a tiveram. E a maior parte de vocês aprendeu a não confiar nela nas vibrações inferiores antes de atravessarem o portal. Vocês aprenderam a pensar, aprenderam a colocar o seu cérebro em movimento e muitas vezes a ignorarem o seu coração. Tudo isto está mudando. Cada parte da humanidade está agora aprendendo a pensar com o seu coração, em vez de com o cérebro. Isto significa que vocês irão desligar o cérebro e viverem apenas no coração. Isto não funciona muito bem ainda na Terra, mas, eventualmente, irá funcionar. Vocês não estão lá ainda, não do ponto de vista coletivo. Assim, não se preocupem com isto e não façam nenhum julgamento. Simplesmente, esforcem-se nesta conexão. Agora, vocês estiveram canalizando antes, mesmo não cientes disto. Vocês não saem por aí, dando seminários, ou fazendo canalizações ao vivo, assim acham que não estão canalizando. Vocês já tiveram uma ideia. Já tiveram uma inspiração? Vocês dizem, sim, eu toco música o tempo todo e estou escrevendo constantemente novas músicas e isto vem a mim. Isto é uma canalização, queridos. Ou vocês podem ser o artista que faz uma bela pintura e acha que foi apenas vocês quem a criaram. Sua canalização é uma energia compartilhada que vocês podem se ligar e com que se sentem confortáveis se expressando. Agora, ainda que estejam desconfortáveis com a palavra canalização, ligar-se ao seu eu superior é o movimento do dia no planeta Terra e é onde vocês têm esta reunião multidimensional. Crianças cristal e o transtorno do espectro. Isto levará ao seu avanço. Isto já ocorreu, mas muitos de vocês não sabem como ancorá-lo em suas vidas diárias e é por isto que há tanta confusão. É por isto que há tanta pressão na Terra. Nós lhes dizemos muito sobre isto, porque as crianças cristal estiveram aqui, plantando silenciosamente as sementes e trabalhando de maneiras diferentes, como os índigos, as crianças do arco-íris e todos os outros nomes com que vocês vieram.
Mas foi especialmente aquelas que chamamos de crianças cristal, aquelas que vieram como uma incrível sensibilidade e que foram diagnosticadas erroneamente, quanto ao que vocês chamam de transtorno do espectro. Queridos, estes são seres avançados, vindo com novas capacidades de manter o seu espírito nos novos corpos físicos, para a experiência no corpo de luz, e no entanto, vocês ainda não o compreendem. Vocês encontrarão desafios, vocês até mesmo encontrarão explicações mágicas para isto, porque vocês o estão procurando, e é isto que acontece. Quando Deus procura algo, eles obtêm uma resposta. Assim, usem isto de qualquer forma que queiram, mas compreendam que muitas destas crianças vieram com este desafio muito grande, um grande sacrifício destas crianças para todo o resto de vocês, aqui no planeta Terra. Embora vocês não possam ter o elemento-chave para serem capazes de ajudar nesta área, ou possam não ter um filho que possa honrar desta maneira, saibam que quando falarem disto na Terra, isto inclui muitos mais seres do que vocês têm conhecimento. Atualmente, vocês têm números de quantos novos seres estão vindo com este transtorno, mas nós lhes dizemos que há muito menos do que há lá fora. Há muitos seres que o estão mantendo. Felizmente, em uma determinada época, vocês serão capazes de vir com estes atributos superiores e usá-los, porque no momento em que começarem a ancorar estas novas energias, elas não mais causarão a discórdia que vocês chamam de doença ou transtorno. Assim, procurem as dádivas. Encontrem uma maneira de encontrar as dádivas. Ajudem esses belos seres fluidos a ancorarem na Terra. Elas precisam de mais estrutura do que os outros seres. Elas precisam de mais esforço para fingirem ser humano, porque elas têm mais de um canal aberto com os seus próprios eus superiores. Saibam que elas estão tendo mais um desafio ao fingirem ser um humano. Elas estão trazendo também um incrível domingo. Nem todas as crianças cristal têm o que vocês chamam de transtorno de espectro, autismo. Há muitas no planeta que não o têm, mas esta é a razão pela qual vocês verão um aumento dramático deste transtorno na Terra. Dominando o seu canal, vamos retornar a esta bela reunião multidimensional que está acontecendo com cada ser, no planeta Terra. Isto, certamente, pode ser confuso. Subitamente, vocês podem se perceber se ligando a um dos outros atributos que vocês têm. Isto aconteceu ao guardião. Ele cresceu com pianos em sua casa, mas nunca os tocou, nenhuma vez. Ele comprou um piano recentemente, sentou-se e se ligou a ele. Foi preciso muito pouco esforço para que ele começasse a trabalhar com isto e que fosse capaz de traduzir esta canalização através de um piano, em vez de através da sua boca. Elra entrou em cena, atrás dele, porque Elra está muito próximo do guardião, e basicamente, trouxe a sua música, de uma nova maneira, através do guardião. Agora, isto significa que ele seja um músico talentoso, agora que ele toca o piano. Não, não. Ele ainda tem que fazer o seu trabalho aqui na Terra, mas este é o tipo de inspiração que todos vocês podem fazer. Vários dos seus amigos ficam muito frustrados porque alguns deles tiveram lições ao piano durante anos e não podem tocar com a fluidez que ele pode subitamente trazer. É porque ele dominou o seu canal. Esta é apenas uma das maneiras com que isto pode vir. Há muitas maneiras em que todos vocês podem acessar isto. Onde antes vocês tinham que construir, e aprender a chegar a este nível de vibração para onde vocês poderiam ficar confortáveis, vocês podem pular direto para isto, por causa da reunião multidimensional. Isto é magia. Esta é a beleza que está ocorrendo no planeta Terra agora. Aqui vamos. Estão prontos? Comemorem as suas imperfeições agora, e quanto às imperfeições, vocês estiveram tentando se aperfeiçoar desde o momento em que nasceram e adquiriram consciência. E, especialmente, desde a puberdade, pois é quando o espírito entra totalmente no corpo humano. É preciso este tempo para que um espírito entre completamente em um corpo físico.
muitos anos em seus termos. Isto, também, começará a mudar. Vocês começarão a ver novas evoluções e novas crianças que nascem, e que estão trazendo a beleza. Todas elas serão imperfeitas de alguma maneira, como vocês, pois vocês estão no planeta do livre-arbítrio, participando de um jogo de fingir estar separado. Joguem no bem, queridos. Curtam cada momento dele quando encontrarem estas imperfeições, em vez de duvidarem de si mesmos, ou de se desafiarem, ou de se diminuírem porque são imperfeitos. Comemorem as suas imperfeições perfeitas. Comemorem a beleza de quem vocês são. Isto trará o céu à terra mais rápido do que possam imaginar. Isto já começou. Isto aconteceu tão rápido que a maior parte de você se sente um pouco deslocada nesta nova energia. Não se sintam como se tivessem que correr e alcançar tudo. Permitam que isto venha até vocês. Nós iremos compartilhar com vocês as muitas maneiras de trazê-lo naturalmente, para que se torne naturalmente a pessoa onde possam apenas ser, e permitir que isto venha até a sua porta. Começaremos isto em muitos dos cursos que estamos começando a ensinar, pois eles estão nos atributos superiores das novas energias do novo planeta Terra, que vocês também criaram. Queridos, deem estes passos com alegria. Dancem no caminho de lar e apreciem esta jornada. É com a maior honra que lhes pedimos que se tratem com respeito. Cuidem-se a cada oportunidade e joguem bem juntos. Espavo, o grupo.